Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Atalaiando o Mundo. Após 3 semanas distante do YouTube, em função de uma viagem, eu estive impossibilitado de postar vídeos, eu retomo regularmente os vídeos do canal. Nesta semana, nós vamos ver duas notícias muito similares ocorrendo em pontos opostos da Terra. Uma vem da Nicarágua, país muito próximo ao nosso, seja pela localização geográfica, América Central, seja pela amizade nutrida pelo atual presidente brasileiro com o ditador do pequeno país centro-americano. A outra notícia vem da longínqua Austrália, país outrora afeito às liberdades civis, legado de sua colonização britânica, mas que, seguindo o exemplo do seu colonizador, envereda pelo pântano da perseguição religiosa, como já vimos em outros vídeos desse canal, quando falamos especificamente da perseguição na Inglaterra, no Reino Unido. O que eles têm em comum? Perseguição aos cristãos. Não dá para comparar os governos da Austrália com o da Nicarágua. Afinal, neste já é escancarado o desprezo pelas liberdades, não existindo mais resquício de democracia nesta nação. Mas na Austrália há ainda um verniz de democracia, uma tentativa de legitimar as atitudes brutais do Estado com o discurso limpinho, de proteger a diversidade, os direitos das minorias, mas daí para evoluir para um Estado policialesco igual ao nicaragüense é um pulinho. Não podemos deixar de observar que a influência chinesa sobre a Nicarágua é enorme e nos preocupa, pois o Brasil caminha também rapidamente para a mesma situação. Por enquanto, ainda não estamos em situação idêntica à Nicarágua, mas nos aproximamos muito deles, geograficamente e ideologicamente, graças à admiração do nosso primeiro mandatário, que ele nutre pelo regime daquele país, em especial pelo regime da China. Há e sempre houve um perigo rondando a Igreja de Cristo neste mundo. Podemos dizer que em quase todas as nações e em maior ou menor grau. Mas percebemos que isso está se intensificando rapidamente, de modo geral. Vamos observar nessas duas notícias como isto acontece em países tão distintos. Então, após a vinheta, iniciaremos o vídeo desta semana. Bem, a primeira notícia que nós vamos ler juntos aqui, comentar algumas coisas, vem da Austrália. E aí vocês estão vendo a bandeira australiana. A Austrália faz parte do que se chama o Commonwealth, que são as nações que são ligadas ao Reino Unido. Ela foi colonizada pelo Reino Unido, né? Houve um princípio lá, holandeses e tal, mas efetivamente quem colonizou, tanto é que eles falam inglês, foram os ingleses, né? a Grã-Bretanha, e eles fazem parte. Talvez isso seja um motivo de tanta semelhança com notícias que nós já vimos da própria Inglaterra, lá da Escócia, né? De perseguição a cristãos lá em vídeos anteriores. A notícia é de 17 de abril de 2025 e diz que em 4 de abril o estado australiano de Nova Gales do Sul, que a sigla é NSW, começou a aplicar uma nova lei que criminaliza a terapia anticonversão, que agora inclui orar com alguém sobre seu gênero ou identidade sexual e até mesmo encorajar a abstinência para cristãos queer. O que significa isso? Bom, primeiro, Nova Gales do Sul é exatamente o estado australiano onde se iniciou a colonização da Austrália pela Inglaterra, né? Foi exatamente nessa região. Então,
provavelmente por isso haja uma similaridade, uma interferência tão grande de coisas que estão acontecendo na própria Inglaterra, também lá na Austrália, porque talvez a cultura seja mais próxima, por ter sido o local onde se iniciou a colonização da Austrália. Mas eles estão falando aqui de um tal Cristãos Quer. O que significa isso? Eu fui fazer uma pesquisa, eu não conhecia esse termo, e para minha surpresa, existe uma teologia quer. Isso tem na Wikipedia, nós vamos ver aqui o termo, né? Nós estamos vendo aqui a tela da Wikipedia, que fala sobre essa teologia quer, que é um método teológico desenvolvido a partir da abordagem filosófica da teoria quer, construída por estudiosos como Marcella Altsheide, Lisa Eicher-Hood e outros aí, não vou ficar lendo. A teologia quer começa com a compreensão de que a variação de gênero e o desejo quer sempre estiveram presentes na história humana, incluindo as tradições de fé e seus textos sagrados, como as escrituras judaicas e a Bíblia cristã. Aqui não dá muito para entender o que é, mas vamos ver aqui um pouco mais à frente. Terminologia. O termo quer pode ser entendido como a teoria, como dentro da teoria quer, como englobando um de três significados, como um termo guarda-chuva, como ação transgressiva e como apagamento de fronteiras. Tudo isso aqui é encheção de linguiça, né? Para justificar. Seu uso se tornou mais popular em ambientes sociais para identificação pessoal e em ambientes acadêmicos, levando à criação de programas como o Center for LGBTQ e Gender Studies in Religion, em inglês, ou seja, Estudos de Gênero da Religião, um programa criado em 1996 na Pacific School of Religion, construindo sobre esses três significados de quer, a teologia quer pode ser entendida como, resumo, agora que nós vamos ver o que é. Primeiro, é uma teologia feita por, com e para indivíduos LGBTQIA, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queers, intersexos e assexuais, com foco em suas necessidades específicas, conforme declarado por pessoas que se identificam na comunidade tal. 2. A teologia que se opõe propositalmente à fixidez das normas sociais e culturais sobre gênero e sexualidade. Ela busca trazer um valor igualitário para vozes, experiências e perspectivas marginalizadas que permitem que a teologia em corpos e pensamentos quer, ou seja, as pessoas que são adeptas disso, né, seja mais amplamente conhecida. E 3, a teologia que desafia e desconstrói fronteiras nocivas e historicamente impostas, principalmente no que diz respeito à identidade sexual e de gênero. Em outras palavras, o que está dizendo? Como a teologia correta, histórica, bíblica, é contrária a esta questão de gênero, existem dois gêneros, masculino e feminino, segundo a Bíblia, e as pessoas no mundo hoje querem adaptar a Bíblia e os textos bíblicos às suas próprias vontades. Então elas fazem uma releitura daquilo para encontrar pontos onde fala, não, olha, mas em tal lugar na Bíblia diz que pode, que é normal. Interpretam de uma maneira errada e para isso ela tem que criar uma nova teologia. Eles criaram uma teologia que se enquadra aos desejos desta população. E veja, mais uma vez, porque muitos confundem quando a gente fala isso com intolerância. O cristão, ele não é intolerante com essas pessoas, muito pelo contrário, nós queremos acolher essas pessoas, mas mostrar a elas que, biblicamente, isto não está de acordo com a vontade de Deus. Não foi assim que Deus nos criou. Ele fez, e está explícito no texto bíblico.
ele criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Está escrito, é desse jeito que está escrito no texto bíblico. Então, se uma pessoa quer ser aceita no meio evangélico cristão, ela tem que reconhecer aqueles seus problemas, que nós chamamos de seus pecados. Ela deve mudar a sua forma de vida. As pessoas não são forçadas a mudar, mas se ela quer entrar, é a mesma coisa. Quando você, em qualquer instituição que você vai entrar, existem algumas normas, algumas regras, inclusive no convívio, em condomínio, você vive em condomínio, existem normas que precisam ser cumpridas. Depois das 10 não pode fazer barulho, você não pode deixar coisa sua particular em área comum, né? Você não pode usar os meios comunitários, por exemplo, uma área de lazer de um condomínio, ao seu bel prazer. Você precisa de uma autorização, porque é de todo mundo aquilo, né? É um bem comum. Existem valores nessa sociedade que eles precisam ser observados, né? Então, a igreja, embora ela não seja uma instituição civil, uma instituição civil nesse sentido de você simplesmente vai lá, paga uma mensalidade, se associa, né? Você tem que ter uma afinidade e cumprir com algumas regras e alguns valores, que comungar desses valores, muito mais do que simplesmente cumpri-los, mas você tem que comungar daquilo, você tem que concordar com aquilo para poder viver aquilo. Então, como isso não se encaixa nas questões deste grupo específico de que nós estamos falando, eles criaram uma teologia separada para justificar isso. Então, eles estão usando nesta lei exatamente esta teologia. Ou seja, estão fazendo o contrário, estão querendo impor isto para o restante, né? Ou como esta minoria não quer se encaixar na igreja, na teologia histórica, de herança que nós temos através do texto bíblico, criamos uma nova teologia e os demais é que tem que se adaptar a ela, né? É a própria inversão das coisas, né? Então, eles fizeram isto e criaram uma lei para punir aqueles que ainda pensam da maneira antiga, vamos dizer assim. E continuando, no site Anti-Discrimination New South Wales, que é a região, né, Nova Gales do Sul, um órgão governamental que administra e investiga a antidiscriminação, é explicado que orar com ou sobre uma pessoa com a intenção de mudar ou suprimir sua sexualidade ou identidade de gênero é ilegal, mesmo que esta pessoa tenha pedido que você orasse para que ela pudesse mudar ou suprimir sua sexualidade ou identidade de gênero. O que estão dizendo? Se uma pessoa reconhece esse problema, ela percebe o erro em que ela está vivendo e busca uma igreja, um pastor ou um membro da igreja para orar com ela, para interceder por ela, de vontade própria ela está fazendo isso, isso pode ser um crime. Você não pode atender isso, porque é um crime você tentar abolir este desejo, esta forma de agir desta pessoa. É criminoso isso, mesmo que a pessoa peça. E continua, a lei de proibição de práticas de conversão de NSW, que é o estado lá, Nova Gales do Sul, em 2024 faz parte de uma tendência de leis que buscam proibir a terapia de conversão, a prática clínica de mudar à força o gênero ou a identidade sexual de alguém. Prática clínica de mudar à força. Deve existir uma prática clínica para mudar a força, mas não se trata disso que nós estamos falando. Quando a pessoa vai orar por alguém, você não está fazendo a força, né? Você não está forçando a pessoa. O que torna a lei
de NSW diferente é o quão amplamente a terapia de conversão é definida além de um ambiente clínico tradicional. Por quê? Porque orar por alguém não é um ambiente clínico tradicional. Nós estamos fazendo uma intervenção espiritual, pedindo uma intervenção divina, e não é ambiente clínico. Esta lei está se imiscuindo, está entrando em coisa que não é função de lei, não é função da lei. Por quem eu oro e por qual motivo eu oro por alguém, não é motivo não é problema da lei, não é problema do Estado resolver isso. Mais uma vez a gente está vendo aqui o Estado tentando se meter no que as pessoas pensam, no que as pessoas creem. É isso que nós estamos vendo acontecer no mundo todo. E este é o maior problema. É o Estado querendo assumir uma posição que não é do Estado. E continua, em entrevista ao The Washington Stand, Arielle Del Turco, diretora do Centro de Liberdade Religiosa do Conselho de Pesquisa da Família, disse: esta é uma nova lei terrível neste estado australiano e eles nem estão tentando escondê-la. De acordo com a própria admissão do governo estadual em seu site, essa lei impedirá que um pastor ou qualquer crente ore com alguém que esteja pedindo oração pela liberdade de questões de identidade de gênero. Ou seja, a pessoa não tem nem o direito de, reconhecendo o seu erro, querer mudar. Né? Eu quero voltar atrás do meu erro. Não, você não pode, você tem que continuar desse jeito. Isso é querer levar a pessoa efetivamente ao erro definitivamente. É impedi-la de mudar os seus conceitos. Não, você não pode mudar de opinião. Essa proibição se estende não apenas às orações privadas e ao aconselhamento solicitado de um pastor, mas também às declarações feitas publicamente durante os sermões. Ou seja, se um pastor fizer um sermão onde ele aborda esta questão de gênero, ele também pode ser punido. Você não pode falar a respeito disso no púlpito. Ou seja, aquela teologia quer, eles estão querendo impô-la agora. Eles não querem a imposição, entre aspas, da teologia tradicional às pessoas do mundo, mas eles querem impor essa teologia quer de uma minoria para todos os demais. São os dois pesos e duas medidas. A prática do governo de Nova Gales do Sul, a NSW, explica que um líder religioso pregando ou orando por sua congregação pode ser considerado uma prática ilegal de conversão se for determinado que há intenção de mudar ou suprimir a orientação sexual ou identidade de gênero de um indivíduo. Ou seja, se alguém lá no meio da congregação, ouvindo um sermão, se sentir ofendido por aquilo que o pastor pregou, mesmo pregando o texto bíblico, esse pastor pode ser punido. É isso que eles estão dizendo. Outra característica preocupante da amplitude dessa lei é o quão longe geograficamente ela procura chegar. De acordo com o mesmo site do governo NSW, as pessoas de fora da Nova Gales do Sul, que é um estado australiano, que estão orando ou pastoreando residentes em Nova Gales do Sul online, de uma forma que viole esta lei, pode ser multado ou enfrentar 3 anos de prisão. O que quer dizer isso aqui? Essa lei é uma lei de um estado australiano. Vamos supor que do outro lado do país, da Austrália, exista lá uma congregação que faz cultos online, que recebe mensagens da Austrália inteira pedindo oração para si. Olha, eu tenho um problema, queria que vocês orassem por mim, que vocês intercedessem por mim. O pastor, se alguma pessoa lá pede, olha, eu tenho um problema, essa questão de identidade de gênero, eu quero me libertar disso. Pede um pastor de outro estado. Ele faz uma oração, seja num programa da internet ou via chat, alguma coisa assim.
alguém pega aquilo, denuncia e o cara, embora não seja, esse pastor não seja pastor ou um membro da igreja, essa pessoa não seja daquele estado, ele pode ser punido também e ser preso até 3 anos. É isso que esse texto está dizendo. A sentença máxima de prisão para aqueles na Nova Gales do Sul que cometem um crime de conversão ilegal é de 5 anos. Isto é o que nós estamos vendo. Grande problema que nós vemos aqui, que é o pano de fundo de todas essas perseguições pelo mundo afora. E é isso que eu quero ressaltar aqui. É a intervenção do Estado tentando resolver problemas que não são da alçada do Estado. Problema de fé não é do Estado. O que essas pessoas mais dizem, não, o Estado é laico, ou seja, ele não tem nenhuma religião. Se você não tem, o que você tem que fazer? Esquece esses problemas, não é problema do Estado resolver. Não é o Estado que resolve isso. Isso é questão de foro íntimo, é questão de fé. Mas nós sabemos o que está acontecendo nesse mundo hoje em dia. Quem são aqueles que são contrários à palavra de Deus? É isso que nós estamos observando. E o texto bíblico é claro em dizer que este mundo jaz no maligno. Essa é a primeira notícia que eu queria ler e comentar com vocês. A segunda notícia que nós vamos comentar hoje é esta que vem da Nicarágua. Nicarágua e vizinho nosso, América Central, né? É um país que está sofrendo já há um bom tempo com a ditadura desse senhor aí, que seja aí na foto ele, e eu creio que ao lado seja sua esposa, que é a vice-presidente, que eles se chamam. Diz que ele colocou a esposa também agora como presidente. Ele é presidente e ela também. Eles são em 2 na presidência. Esse é o Daniel Ortega, o amigo do nosso presidente aqui também, né? É amigo, mas não pode falar que eles são amigos, né? Porque tem gente que não gosta. Mas, efetivamente, eles são amigos. E a notícia diz... é de 11 de abril e foi antes da Páscoa, né? Nicarágua, as autoridades governamentais da Nicarágua suspenderam inúmeras celebrações da Quaresma e da Páscoa, lideradas pela igreja, substituindo-as em alguns casos por eventos administrados pelo governo destinados a dar a impressão de atividade religiosa durante um dos feriados mais importantes da cristandade. Em 2024, o governo enviou cerca de 4.000 policiais para impedir as procissões da Semana Santa, uma prática comum entre as igrejas latino-americanas. Aplicação semelhante é provável este ano, de acordo com os especialistas. Sim, provável porque esse texto foi escrito antes da Páscoa, né? Liderados pelos co-presidentes Daniel Ortega e Rosaria Murillo, o governo sandinista da Nicarágua exilou centenas de padres, pastores e outras figuras religiosas nos últimos anos, deixando muitas comunidades sem liderança. Em novembro de 2024, o regime exigiu que as freiras deixassem o país até dezembro. O subtítulo agora: governo tenta cooptar a igreja. Os modelos que os sandinistas querem implementar é muito semelhante ao da China, disse o líder nicaragüense exilado Félix Maradiaga, de acordo com a Associated Press, comentando que a Nicarágua tem uma longa história de tentar criar uma igreja paralela e de querer tomar posse dos símbolos da fé. O que é interessante nesse trecho aqui? Eles estão efetivamente tentando fazer exatamente o que a China faz. E é necessário dizer que a proximidade da China com
o regime nicaragüense com a Nicarágua é muito grande. Nós estamos vendo algo semelhante acontecendo aqui no Brasil, o quanto o governo brasileiro está se aproximando da China. Vejamos o que já aconteceu com a Nicarágua, que se aproximou muito da China. Eles estão importando o modelo chinês para dentro da Nicarágua. A China, existem duas igrejas, e aí falando da Igreja Católica especificamente. Nós já falamos em vídeos anteriores de um acordo que o Vaticano fez com o governo chinês, de tal forma que o governo chinês é que nomeia os bispos, que foi um escândalo isso, e esse é um acordo secreto, que os termos deste acordo não estão disponíveis para sabermos. Mas o que significa na prática é que, se o governo é que nomeia os bispos, eles vão nomear bispos que são de acordo com a ideologia desse governo. Ou seja, esta igreja chinesa, no caso, ela não segue as doutrinas e os cânones, vamos dizer assim, da igreja romana. Ela é uma igreja chamada de católica, mas é uma católica controlada pelo Estado. Tanto é que se diz que existem duas igrejas na China. A igreja falsa, que é a ligada ao governo, que está sob controle do partido, e a igreja verdadeira, que se reúne nas casas, que são as igrejas domiciliares, que é perseguida. E essas igrejas são perseguidas. Por quê? Porque elas seguem o texto bíblico, as doutrinas bíblicas. E é exatamente isso que o governo da Nicarágua está querendo importar para dentro da Nicarágua. Eles querem tomar posse dos símbolos da fé e dar um novo sentido a esses símbolos. Continuando, espera-se que alguns municípios cediem festividades da Semana Santa administradas pelo governo, mesmo impedindo a igreja de organizar seus próprios eventos da Semana Santa. A China, da mesma forma, criou igrejas paralelas administradas pelo governo, projetadas para oferecer uma alternativa à igreja independente e, ao mesmo tempo, em que promove a propaganda do governo sob disfarce de instrução religiosa. Nós já vimos um vídeo anterior, há tempos atrás, que nós falávamos a respeito eles estavam reeditando, reescrevendo a Bíblia na China. Nós já vimos, tem um vídeo aqui no canal que fala a respeito disso. Olha a ponto que chega. E continua, a Nicarágua não vai parar de pressionar a Igreja Católica até obter uma conferência episcopal de alguma forma alinhada com a ideologia da ditadura, disse Maradiaga à Associated Press. Ainda assim, ele expressou confiança de que o governo acabará fracassando em seus esforços. Maradiaga é uma figura proeminente na oposição nicaragüense e no esforço global para promover a liberdade religiosa no país centro-africano. Eu também acho que vai ser difícil, principalmente agora que o Donald Trump assumiu nos Estados Unidos e que ele não vai querer ter na sua vizinhança tão próxima como a América Central e a América do Sul, países que são subordinados à China, que é um inimigo americano, né? Então eu também acho que vai ser difícil e oro na realidade a Deus para que isso não aconteça nem lá e nem nos demais países americanos, centro-americanos e sul-americanos, né? Porque a gente está vendo o que acontece, né? Não dá para fechar os olhos e falar, não, isso daí é lá, não é. Não, não é. É aquela coisa, a gente acha que nunca vai chegar aqui, vai chegar aqui. Nós estamos vendo, o Brasil está se alinhando cada vez mais com a China também. Em fevereiro, o governo nicaragüense sugeriu que poderia parar de reconhecer as nomeações episcopais do Vaticano que tem criticado o regime de Ortega Murillo, que é a mesma coisa que a China fez.
De acordo com o relatório recente da Christian Solidarity Worldwide, alguns padres católicos são obrigados a se apresentar à polícia para interrogatórios semanais e aprovação do governo de suas homílias ou sermões. Imagina, o pastor ou o padre ter que levar no governo para ele ler o sermão e falar: você pode ou não pode falar isso aqui. Em muitos casos, padres e outros líderes religiosos estão sob constante vigilância do governo e devem obter aprovação para todas as atividades pastorais. E daí um subtítulo: um padrão crescente de perseguição. Falando na Cúpula Internacional de Liberdade Religiosa em Washington, D.C., no ano passado, um padre nicaragüense, falando anonimamente por trás de uma cortina preta para sua segurança, explicou a animosidade do governo em relação à igreja. Aspas para ele: a Igreja Católica é o último reduto, a última instituição não alinhada que resta no país depois que o regime fez desaparecer todos os partidos políticos. Fecha aspas. Embora milhares de organizações não governamentais tenham perdido seu status legal devido a uma lei obscura de 2018 sobre financiamento, a Igreja Católica tem sido particularmente visada devido às suas críticas abertas ao histórico sórdido de direitos humanos do regime e à sua decisão de abrigar manifestantes estudantis em 2019. Houve uma manifestação estudantil lá na Nicarágua em 2019, o governo perseguiu, a igreja abriu as suas portas e abrigou esses manifestantes para que eles não fossem presos e espancados, coisas assim. E isso gerou um grande problema com o governo, né? Como igreja, estamos vivendo os piores momentos de nossa história na Nicarágua desde a sua chegada da igreja, né, há mais de 500 anos até o momento presente, disse o padre ao público reunido. Ele próprio foi preso, insultado, espancado e encarcerado por meses. Sua família na Nicarágua é deixada para viver com a polícia estacionada do lado de fora de sua casa, observando cada movimento deles. Esse tipo de vigilância é cada vez mais comum na Nicarágua, onde, segundo o padre, todos os domingos carros de patrulha cheios de policiais estão estacionados em frente às igrejas católicas do país e os fiéis que assistem à Eucaristia aos domingos são fotografados e as homílias proferidas pelos padres restantes estão sendo gravadas. Ó, o estado policialesco e vigilante em cima do cidadão. Mais uma vez, o Estado querendo assumir um papel que não é dele. Por quê? Para se manter no poder. Esse tipo de vigilância é muito semelhante ao imposto pela China às suas próprias comunidades religiosas independentes. A Nicarágua mantém um relacionamento próximo com a China, que vê como um importante aliado diante das crescentes sanções do Ocidente e de uma economia em dificuldades. Em dezembro de 2023, a China e a Nicarágua anunciaram relações aprimoradas, aproximando ainda mais as duas ditaduras do que antes. Que nós estamos falando. O Brasil é amigo deste Daniel Ortega. E nós, enquanto país, estamos nos aproximando cada vez mais da China. Olha o que, se isso não for interrompido, olha o que nos espera. A Nicarágua também começou a restringir a livre circulação de líderes religiosos para impedir que pastores e padres ministrem em áreas que perderam seus líderes espirituais para o exílio ou prisão. Agora, a resposta do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos Estados Unidos adicionou a Nicarágua à lista de observação especial, a sigla SWL, de países com violações particularmente graves de liberdade religiosa em 2019, uma designação que continuou até 2022, quando foi elevada à lista de países de preocupação particular, e a sigla é CPC. A última designação, a CPC, indica uma preocupação crescente com o estado da liberdade religiosa na Nicarágua e normalmente traz consigo sanções legislativas. O clero e os leigos católicos continuaram
a sofrer assédio do governo, constatou uma publicação do Departamento de Estado dos Estados Unidos citando reportagens da mídia, incluindo calúnias, investigações arbitrárias por agências governamentais com base em acusações que clérigos e leigos disseram ser infundadas, retenção de isenções fiscais e negação de serviços religiosos para prisioneiros políticos. Em março, a Comissão dos Estados Unidos sobre Liberdade Religiosa Internacional renovou sua recomendação de que a Nicarágua seja designada como CPC, chamando o Estado da Liberdade Religiosa de abismal a essa organização sobre liberdade religiosa. Foi particularmente crítica a Ortega e Murillo, que lideraram uma consolidação agressiva do poder nos últimos meses. Além de anunciar sua esposa como co-presidente no início deste ano, Ortega também colocou os poderes legislativo e judiciário sob sua autoridade, ou seja, não existe mais divisão de poder. Quem manda lá é ele. Ele assumiu. Isso aqui é ditadura. Ponto. Sou eu que mando, eu que decido. Em sua tentativa de controlar a igreja, o governo nicaragüense recorreu a prender, aprisionar e exilar arbitrariamente líderes e adeptos religiosos, cancelando o status legal das organizações religiosas e assediando e intimidando os fiéis, de acordo com o recente relatório da USCIRF, que é a organização lá sobre liberdade religiosa americana, né? O regime de Ortega Murillo, prossegue o relatório, também assediou líderes religiosos e fiéis por meio de ameaças, monitoramento conspícuo de serviços religiosos e atos de vandalismo, inclusive contra membros da igreja morávia, principalmente indígena. Estão chegando a ameaça física, né? E monitoramento constante. Hoje em dia isso é muito fácil, tem câmera em tudo quanto é canto, né? Algumas pessoas acham maravilhoso isso. Não, é segurança. Segurança, sim. Eles vendem como segurança, mas depois vão usar isso para nos vigiar. A Nicarágua retirou-se do Conselho de Direitos Humanos da ONU em fevereiro, dias depois de que um grupo de especialistas da ONU divulgou um relatório com palavras fortes, repreendendo-a por reprimir sistematicamente os direitos humanos, as normas democráticas e os grupos religiosos. Estamos vendo a repressão metódica de qualquer um que se atreva a desafiar o controle de Ortega e Murillo no poder, disse Ariela Peralta, especialista que contribuiu para o relatório. Esse é um governo em guerra com o seu próprio povo. O regime de Ortega alega que a ONU e a Organização dos Estados Americanos, ambas as quais se opuseram à repressão da Nicarágua aos grupos religiosos, fazem parte de uma campanha internacional de difamação contra ela. É sempre assim. Não, eles estão me difamando, eles têm problema contra mim, isso é contra a nação. A nossa nação é livre, nós podemos fazer o que quiser. Nós não, eles, né? O governo pode fazer o que quer, o povo não pode, mas essa é a alegação. Conhecemos essa história já, né? De acordo com a Reuters, Murillo denunciou o relatório da ONU como falsidades e calúnias, mas não forneceu evidências para apoiar suas alegações. Qualquer semelhança com fatos ou pessoas do Brasil é mera coincidência. Nos dois textos que comentamos, o que nos salta aos olhos é o desejo desenfreado do Estado buscando controlar ações, corações e mentes dos cidadãos. Tratam as pessoas como ignorantes, nécios, sem capacidade de decisão, de julgar por seus próprios meios o que é certo ou errado, de crer no que quiserem, de tomar decisões a partir da sua visão do mundo, a ponto do Estado querer definir o que devemos aceitar, como devemos agir, no que devemos crer e assim por diante. Muitos cristãos acreditam que devem manter-se longe de questões políticas sob a alegação de que isto divide, afasta, cria discórdia, e eu creio que em parte estão certos.
A política partidária, ativista, personalista, que defende um partido ou líder partidário é nociva em muitos casos. Porém, negar-se a observar qual é a doutrina que está por trás de cada discurso e silenciar quando vemos os erros e acertos dessas doutrinas e a sua influência e a interferência das mesmas no médio e longo prazo sobre as atividades religiosas de qualquer denominação e alertar os que conhecemos sobre os males que advirão dessas posições é compactuar com o mal, pois vemos a injustiça e a perseguição a caminho e nos silenciamos. Silenciar-se é ser conivente. Ser neutro também é uma posição, mais conhecida por em cima do muro. Diz a piada que o diabo observava pessoas de dois lados de um muro. Os que estavam do lado descrente viviam as suas vidas fúteis e o diabo não interferia lá. Do lado dos crentes, os servos do diabo atiçavam a todos com injúrias, discórdias, tentações, problemas de todos os tipos. Havia ainda os que estavam em cima do muro, observando e nada sofriam. Ao que alguém perguntou a Satanás por que aqueles em cima do muro não eram molestados, e Satanás respondeu: porque o muro é meu. Cristo em Mateus 12:30 diz: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Há um poema atribuído ao pastor alemão Martin Niemöller, chamado Primeiro Eles Vieram, que fala das perseguições empreendidas pelos nazistas na Alemanha na época da Segunda Guerra Mundial, que diz o seguinte: quando os nazistas vieram à procura dos comunistas, eu não disse nada. Não era comunista. Quando prenderam os sociais-democratas, eu não disse nada. Eu não era social-democrata. Quando eles vieram buscar os sindicalistas, eu não disse nada. Eu não era sindicalista. Quando eles vieram me buscar, não havia mais ninguém para protestar. Nossa esperança está em Deus e pedimos que Ele nos dê a sabedoria para caminharmos neste mundo, sendo fiéis à Sua palavra, mesmo diante dos problemas que enfrentamos. Que Ele nos abençoe e até o próximo vídeo, se Ele nos permitir.